Exame odontológico. Como é possível haver doença periodontal sem nenhum sintoma, é feito um exame cuidadoso utilizando radiografia e uma sonda periodontal para medir a estrutura óssea ao redor dos dentes. Quando a estrutura óssea diminui, as gengivas recuam do dente, formando uma bolsa. A profundidade dessa bolsa é medida com uma sonda periodontal. A medida é tirada a partir do fundo da bolsa, do ponto em que a gengiva está presa ao dente, até o topo das gengivas. Estas gengivas são sadias. Elas estão firmes contra os dentes e não há nenhuma bolsa. Agora, observe a diferença com doença periodontal moderada. Em geral, quanto mais profundas forem as bolsas, maior será a extensão da doença periodontal. Sangramento é sinal de infecção. Gengivas sadias não sangram. A cor e o formato das gengivas também são examinados. Observe a cor rosa e a aparência um pouco pontilhada das gengivas sadias, semelhante à superfície de uma laranja. Já neste caso de doença periodontal moderada, é possível observar uma cor avermelhada, bem como o inchaço decorrente da infecção das gengivas. O pontilhado desapareceu quando as gengivas ficaram inchadas. Observe atentamente a diferença das gengivas entre os dentes. Essa é a região em que a doença periodontal normalmente tem início. As radiografias dizem muito sobre doença periodontal. Esta é uma boca sadia. O nível da estrutura óssea é alto e uniforme por toda a boca. Aqui está a doença periodontal avançada. Observe que o nível da estrutura óssea é bem mais baixo. Observe a variação do nível da estrutura óssea comparado com o exemplo da boca sadia. Dessa forma se diagnostica a doença periodontal. Leitura da sonda maior que 3 milímetros, sangramento na sondagem, gengivas avermelhadas e inchadas, especialmente entre os dentes, e perda óssea ou presença de tártaro apontadas nas radiografias. Também é possível identificar o que provoca a doença periodontal, o acúmulo de placa bacteriana. A bactéria da placa também produz ácido. Esse ácido destrói o esmalte e provoca cáries. Às vezes é fácil localizar cáries, mas nem sempre. Para cáries de difícil localização, utilizamos um explorador dental e radiografia. A parte superior e as laterais do dente são examinadas com um explorador. Para a localização de cáries entre os dentes, utilizamos radiografia. Restaurações e coroas em metal aparecem como um branco brilhante. As cáries aparecem como manchas escuras. Estas manchas escuras na radiografia são cáries. É bem melhor descobrir e tratar as cáries enquanto estão pequenas e na camada de esmalte do dente. Quando já estão na camada de dentina, elas realmente crescem rapidamente. Ao atingirem a câmara pulpar, existe todo um conjunto de problemas a serem discutidos. Tratamento de canal. Os profissionais da odontologia atribuíram a cada dente um número e a cada face dos dentes uma letra. É comum o profissional citar números e letras para identificar cáries e sua respectiva localização. Entretanto, para o paciente, esses números e letras não são representativos. Importa, sobretudo, eliminar a placa bacteriana e as cáries. Se a câmara pulpar estiver infeccionada, as opções de recuperação do dente são limitadas. O tratamento pode ser adiado, o dente pode ser extraído ou existe a opção do tratamento de canal. O problema em adiar o tratamento é que uma infecção nunca retrocede sozinha, causando inclusive sérias consequências à saúde. À medida que a infecção vai se espalhando pelo dente e osso do maxilar, a dor se torna mais severa. Ela pode até obrigar o paciente a um tratamento hospitalar e até mesmo ameaçar a vida. A extração é uma solução a curto prazo. Embora elimine uma fonte de infecção, ela provoca uma reação em cadeia de deslocamento dos dentes e uma série de outros problemas. A única forma de conservar o dente consiste em remover a infecção com o tratamento de canal. Uma apsectomia é uma microcirurgia necessária quando um tratamento de canal não curou completamente a infecção. Depois do tratamento de canal, um abscesso, que é um orifício no osso na ponta da raiz, às vezes continua a crescer. Para parar a infecção, é feita uma incisão na gengiva. A infecção é removida e é feito um selamento na ponta da raiz.
Feito isso, a infecção foi curada, a estrutura óssea irá se recuperar e o dente estará sadio novamente. Quando o nervo do dente está infeccionado, o tratamento de canal pode salvar esse dente. É fácil notar quando um dente está infeccionado porque ele fica sensível a calor ou frio, apresenta inchaço e dor, ou ainda faz surgir um sabor desagradável na boca. Pode acontecer de a pessoa estar completamente desapercebida da existência de um dente infeccionado, por não haver nenhum sintoma. A parte branca exterior do dente é o esmalte. Dentro do esmalte existe uma outra camada dura, a dentina. Existe uma câmara menor na parte central da dentina, chamada de câmara pulpar. A câmara pulpar é um tecido mole feito de nervos, artérias e veias. A câmara pulpar vai dessa câmara até um canal estreito, que é o canal da raiz. Em geral, os dentes anteriores possuem apenas um canal, enquanto os dentes posteriores possuem 2, 3 ou 4 canais. Como os dentes infeccionam, cáries profundas permitem que bactérias cheguem à câmara pulpar. Estas bactérias causam infecções e a polpa morre. O pus da infecção acumula-se eventualmente na ponta da raiz e faz um orifício no osso. Isso é denominado abscesso. Essa cárie penetrou na câmara pulpar aqui e causou esse abscesso, que é a área escura na ponta da raiz. Uma pancada em um dente também pode causar a morte da polpa e formar uma infecção. Uma vez o dente infeccionado, não há retrocesso na infecção, e à medida que a infecção aumenta, ele continuará a ser uma fonte de infecção, podendo afetar o sistema imunológico do corpo e o corpo todo. Esse dano ao osso e o inchaço interno podem ser muito dolorosos, representando mesmo, em alguns casos, uma ameaça à vida. Antigamente, um dente infeccionado simplesmente teria de ser extraído, mas atualmente o dente pode ser salvo com o tratamento de canal. O tratamento de canal e a restauração do dente normalmente envolvem 3 passos. Primeiro, a infecção é removida para promover a cura. Em seguida, é colocado um pino para fortalecer o dente e, a seguir, é feita a coroa para protegê-lo. O tratamento deve ser confortável para o paciente. O primeiro passo consiste em observar se o paciente está totalmente anestesiado. Um dique de borracha é colocado em torno do dente para isolar o dente do resto da boca. Ele protege como uma tela de segurança, impedindo que quaisquer objetos atinjam a garganta. Ele também mantém o dente seco e facilita a execução de um trabalho. Para chegar à infecção, é feita uma abertura através da parte superior do dente até o fundo da câmara pulpar. Esta é uma lima dentária. Ela é cuidadosamente utilizada para limpar o tecido infectado e moldar o canal para receber o material de restauração. Radiografias são tiradas para assegurar que toda a polpa infeccionada seja removida. Às vezes, é necessário o uso de um pino para fortalecer o dente. O pino reforça o dente. Ele é cimentado no fundo de um dos canais. A restauração com uma coroa é o último passo na restauração de um dente. Ela protege o dente e devolve a naturalidade ao sorriso. Há muitos tipos de trabalhos dentários que podem ser uma alternativa para o tratamento ortodôntico. Coroas, próteses parciais removíveis, restaurações e implantes constituem as alternativas. Manter os dentes como estão é sempre uma opção. É preciso considerar as opções apresentadas para a decisão de qual tratamento é o melhor para um caso individual. Maloclusão é o termo odontológico atribuído aos dentes que não estão corretamente ajustados entre si. A ortodontia é o ramo da odontologia que se ocupa da correção de maloclusão. O tamanho dos dentes e o respectivo alinhamento nas arcadas indicam uma herança característica. Muitas pessoas são afortunadas e possuem dentes alinhados. Enfrentam problemas de maloclusão. Hábitos como chupar o polegar também podem fazer pressão sobre os dentes e causar uma má oclusão. Dentes extraídos podem causar o desalinhamento da mordida. Os dentes próximos a um espaço vago podem se alterar e prejudicar toda a mordida. Há vários tipos de má oclusão. O maxilar pode estar muito distante, a mandíbula pode estar muito distante. A maxila e a mandíbula podem estar ressaltados. Dentes apinhados podem ser um problema. Pode haver muito espaço entre os dentes,
ou os dentes podem estar desencontrados. Uma má oclusão que não é corrigida pode realmente afetar o perfil e a aparência de uma pessoa. Poderá também contribuir para o aparecimento de cáries, destruição da estrutura óssea, perda dos dentes e problemas da articulação temporomandibular, causando dores de cabeça, dificuldade de abertura e fechamento, manifestação de estalidos e dores e inflamações ósseas. A correção da mordida através do tratamento ortodôntico pode melhorar a saúde bucal e apresenta um benefício adicional, um dado positivo para a autoconfiança e um sorriso maravilhoso. Os dentes podem ser alinhados em qualquer idade. Na verdade, 1 em cada 4 casos ortodônticos no Brasil, hoje em dia, refere-se a adultos. Até meados de 1980, uma banda de metal percorria o contorno de cada dente como um anel. A armação que puxava os dentes para o alinhamento era ligada a um pequeno suporte que ficava na frente das bandas de metal. Não é difícil imaginar como esses aparelhos eram desconfortáveis. Uma boca cheia de metais. Felizmente, hoje essas bandas foram substituídas por brackets, que são colados com um adesivo na face dos dentes. Atualmente são mais confortáveis, menores do que um grão de milho e, de maneira geral, bastante discretos. Brackets cerâmicos claros também estão disponíveis, mas eles normalmente são mais caros e mais difíceis de limpar. Um fio em aço inoxidável ainda conecta os brackets, e brackets de tamanhos diferentes são responsáveis pela pressão que movimenta os dentes. O fio é mantido no local por elásticos que atualmente são coloridos. Elásticos especiais podem ser acrescentados para acelerar o movimento dos dentes. Fios e fixadores diferentes são utilizados em casos mais complicados. Isto caracteriza o alinhamento do dente canino. É surpreendente a extensão que os dentes se movimentam pelo osso. O osso responde à tensão criada pelos suportes e armações, criando células especiais em cada lado do dente. Essas células removem osso de um lado do dente e promovem a criação de osso no lado oposto. Isso permite que o dente seja movido. É mais difícil limpar os dentes com o aparelho. Nesse caso, visitas regulares ao dentista para manter a limpeza são mais do que nunca importantíssimas. Manchas brancas permanentes podem ser formadas nos dentes se a placa bacteriana não for removida. Depois do tratamento, são utilizados retentores para segurar os dentes na nova posição alinhada. Alguns retentores foram concebidos para serem removidos, enquanto outros são permanentes. É importante saber que, através do tratamento ortodôntico, nunca será tarde demais para melhorar a saúde bucal e ter um sorriso maravilhoso. Até recentemente, a ortodontia era utilizada principalmente para alinhar dentes tortos. Agora que os problemas são descobertos relativamente mais cedo, torna-se possível alterar o desenvolvimento facial de uma criança em crescimento utilizando aparelhos funcionais. Outros aparelhos ortodônticos não funcionam com o desenvolvimento facial, mas movem os dentes e corrigem a má oclusão. Este aparelho corrigiu a mordida dos dentes posteriores. Este aqui corrigiu a mordida dos dentes anteriores. Um terceiro tipo de aparelho, chamado de mantenedor de espaço, é utilizado após a perda de um dente de leite. Ele mantém o alinhamento dos dentes permanentes. Este aqui está protegendo o molar de avançar excessivamente. Este aqui está estabilizando os dentes em ambos os lados da boca. Os aparelhos são utilizados para corrigir uma mordida irregular, considerando naturalmente uma boca que os dentes não tenham sido arrancados. Até os anos 80, uma braçadeira de metal percorria os contornos de cada dente como um anel. A armação que puxava os dentes ao alinhamento era presa a um pequeno suporte que ficava em frente às braçadeiras de metal. Não é difícil imaginar como esses aparelhos eram desconfortáveis. Uma boca cheia de metais. Felizmente, hoje essas braçadeiras foram substituídas por suportes que são colados com um adesivo na face dos dentes. Atualmente são mais confortáveis, menores do que um grão de milho de pipoca e, de maneira geral, bastante discretos. Suportes em safira clara também estão disponíveis, mas são normalmente mais caros e mais difíceis de limpar.
Uma armação em aço inoxidável ainda conecta os suportes, e suportes de tamanhos diferentes são responsáveis pela pressão que movimenta os dentes. A armação é mantida no local por elásticos que atualmente são coloridos. Braçadeiras elásticas especiais podem ser adicionadas para acelerar o movimento dos dentes. Armações diferentes e fixadores são utilizados em casos mais complicados. Isto caracteriza o alinhamento de um dente canino. É surpreendente a extensão que os dentes se movimentam pelo osso. O osso responde à tensão criada pelos suportes e armações, criando células especiais em cada lado de um dente. Essas células removem o osso de um lado do dente e promovem a criação de osso no lado oposto. Isso é que faz o dente se movimentar. O tempo que uma criança deve permanecer com um aparelho ortodôntico depende da intensidade da má oclusão, mas normalmente varia de 1 a 3 anos. É difícil para as crianças fazerem a limpeza dos dentes com a presença de aparelhos. Nesse caso, visitas ao ortodontista para limpezas regulares são mais do que nunca importantíssimas. Manchas brancas permanentes podem ser formadas nos dentes se a placa não for regularmente removida. Depois do tratamento, são utilizados retentores para a manutenção dos dentes no novo alinhamento. Alguns retentores são designados para serem removíveis, enquanto outros são permanentes. O tratamento ortodôntico é uma parceria de esforço de todos que estiverem envolvidos. Através dessa cooperação de esforços, o objetivo final pode ser alcançado: uma boca sadia e um sorriso maravilhoso. As radiografias com filme intraoral são as mais comuns na área odontológica. São utilizadas na procura de cáries entre os dentes, visualização do tártaro na raiz, restaurações gastas e recuo da estrutura óssea em doença periodontal. Um pequeno filme para radiografia é colocado dentro da boca e, por meio de uma aba de mordida na sua lateral, o filme é alinhado para radiografar os dentes superiores e inferiores ao mesmo tempo. O avental de chumbo protege o resto do corpo durante a realização da radiografia da boca. A radiografia odontológica utiliza filme de alta velocidade e a exposição à radiação é muito baixa. Embora varie de máquina para máquina, a radiografia com filme intraoral corresponde à mesma quantidade de radiação que seria adquirida em 3 semanas de exposição à radiação natural. Mesmo que tenham sido feitas radiografias de outras partes do corpo, as radiografias com filme intraoral não acrescentam nenhuma quantidade significativa de radiação a essa exposição. As radiografias com filme intraoral são parte integrante dos exames odontológicos. Eles fornecem informações vitais que não seriam obtidas de outra forma. Uma série de radiografias da área bucal é o primeiro passo em um exame odontológico rigoroso. Essa série de radiografias visa detectar cáries entre os dentes, restaurações e coroas gastas, tártaro na raiz, recuo da estrutura óssea e abscessos. São colocados 18 filmes para radiografia em locais específicos para avaliar rigorosamente toda a boca. O avental de chumbo protege o resto do corpo durante a realização da radiografia. A radiografia odontológica utiliza filme de alta velocidade e a exposição à radiação é muito baixa. Embora varie de máquina para máquina, uma série completa de radiografias corresponde à mesma quantidade de radiação que seria adquirida em 8 semanas de exposição à radiação natural. Mesmo que tenham sido feitas radiografias de outras partes do corpo, o conjunto de radiografias da boca toda não acrescenta nenhuma quantidade significativa de radiação a essa exposição. Uma série de radiografias da boca é parte integrante dos exames odontológicos. Ela fornece informações vitais que não seriam obtidas de outra forma. A radiografia panorâmica fornece uma visão de toda a boca. Possibilita informações valiosas a respeito da posição dos dentes do siso, do recuo da estrutura óssea, que representa doença periodontal, abscessos, problemas na articulação temporomandibular e problemas de cavidade óssea. O filme para a radiografia é posicionado fora da boca e o cabeçote de raio-x gira em torno do paciente. O avental de chumbo protege o resto do corpo durante o serviço de radiografia bucal. A radiografia odontológica utiliza filme de alta velocidade e a exposição à radiação é muito baixa.
Embora varie de máquina para máquina, uma radiografia panorâmica corresponde à mesma quantidade de radiação que seria adquirida em 10 dias de exposição à radiação natural. Mesmo que tenham sido feitas radiografias de outras partes do corpo, uma radiografia panorâmica não acrescenta nenhuma quantidade significativa de radiação a essa exposição. As radiografias panorâmicas são seguras. Elas fornecem informações que não seriam obtidas de nenhuma outra forma. Se o paciente for portador de doença periodontal, as opções disponíveis são limitadas. Poderá optar por fazer o tratamento ou adiar o tratamento. O tratamento envolve uma combinação de raspagem subgengival, novas técnicas de cuidado doméstico, limpezas odontológicas mais frequentes e, em casos mais severos, cirurgia. O adiamento do tratamento nunca eliminará a doença periodontal. Doença periodontal é uma doença degenerativa contínua. A estrutura óssea atingida nunca será recuperada. Se uma grande quantidade de estrutura óssea for atingida, os dentes começam a amolecer e terão de ser extraídos. Isso requer o uso de próteses parciais removíveis ou até mesmo próteses totais, a dentadura. Os dentes não necessariamente estarão perdidos por causa de doença periodontal. O tratamento remove a infecção e mantém a doença sob controle. Doença periodontal é uma infecção dos dentes, das gengivas e do osso ao redor dos dentes. Muitas pessoas portadoras dessa doença desconhecem que o são. Normalmente não costuma causar dor, sobretudo nos primeiros estágios. A doença periodontal é causada pelo acúmulo de placa bacteriana. Placa bacteriana é uma fina camada adesiva de alimento e bactérias que se forma constantemente nos dentes. É difícil visualizar a placa bacteriana, mas ela torna-se visível depois de ter sido tingida com uma solução evidenciadora. É preciso eliminar a placa bacteriana diariamente, pois do contrário, ela irá se acumulando, sofrerá um processo de mineralização, transformando-se em tártaro, o qual também é chamado de cálculo. A remoção do tártaro requer a ajuda de um profissional. Não é possível remover o tártaro em casa. Escova ou fio dental não são suficientes para extraí-lo. E se ele não for removido, a raiz do dente será atingida. O tártaro aparece nesta radiografia como uma pequena protuberância branca nas laterais dos dentes. A bactéria causadora da doença periodontal prospera aqui. Bactérias como a do slide produzem toxinas e provocam reações orgânicas. A interação das toxinas com as reações orgânicas destrói o osso ao redor dos dentes. Alguns dos sinais de advertência são mau hálito persistente, sangramento das gengivas durante a escovação ou durante a utilização do fio dental, gengivas sensíveis, moles ou inchadas, gengivas que começam a se soltar dos dentes, dentes moles e alterações dos espaços entre os dentes, as quais indicam alterações ósseas. Uma pessoa pode ser portadora de doença periodontal e não apresentar nenhum desses sintomas. As raízes dentárias se espalham pelos ossos da maxila e da mandíbula. Quando o quadro é saudável, o nível do osso chega até o contorno dos dentes e é constante em toda a boca. Um sulco é a fresta entre o dente e as gengivas. Um sulco sadio possui de 2 a 3 milímetros de profundidade. Quando a placa bacteriana ou tártaro invadem o sulco gengival, ele se torna mais fundo, constituindo uma bolsa. Quando o osso é perdido, ele nunca cresce novamente. Quando uma grande quantidade de estrutura óssea é perdida, há tão pouco suporte para os dentes que eles começam a se soltar e têm de ser removidos. Como pode haver doença periodontal sem nenhum sintoma, é importante fazer um exame cuidadoso, utilizando radiografia e uma sonda periodontal para medir a estrutura óssea em volta do dente. Quando a estrutura óssea é perdida, as gengivas afastam-se do dente, formando uma bolsa. A profundidade dessa bolsa é medida com o auxílio de uma sonda periodontal. A medição é feita do fundo da bolsa, na área em que a gengiva está unida ao dente, até a parte superior das gengivas. Estas gengivas são sadias. Elas estão firmes contra os dentes e não existe nenhuma bolsa. Agora, observe a diferença das gengivas com a doença periodontal em um estado inicial. Em geral, quanto mais profunda for a bolsa, maior será a extensão da doença periodontal. Sangramento é sinal de infecção. Gengivas sadias não sangram.
A cor e o formato das gengivas devem também ser analisadas pelo profissional. Observe a cor rosa e a aparência um pouco pontilhada de gengivas sadias, como a superfície de uma laranja. Neste caso, apresentando doença periodontal moderada, é possível observar a infecção vermelha e inchada das gengivas. O pontilhado desaparece quando as gengivas ficam inchadas. Observe atentamente a diferença das gengivas entre os dentes. É aqui que a doença periodontal normalmente se inicia. As radiografias dizem muito sobre a doença periodontal. Esta é uma boca saudável. O nível do osso chega até o contorno dos dentes e é constante em toda a boca. Este é um exemplo de doença periodontal avançada. A estrutura óssea está bem mais baixa. Observe que a estrutura óssea está desigual comparada com a boca saudável. Agora, ficou claro o diagnóstico de doença periodontal. Leitura da sonda acima de 3 milímetros, sangramento durante a sondagem, gengivas vermelhas e inchadas, especialmente entre os dentes, e perda de estrutura óssea comprovados nas radiografias. O microscópio é um instrumento que realmente ajuda no tratamento de doença periodontal. A bactéria que causa a doença periodontal aloja-se na linha da gengiva. Para observar a bactéria na boca de um paciente, extrai-se uma pequena parte de placa de uma bolsa que em seguida é colocada em uma lâmina. Esta é uma lâmina de uma boca sadia. Esta é uma lâmina de uma boca com doença periodontal ativa. Esta é a bactéria espiroqueta e sua presença é um sinal de doença periodontal ativa. O paciente pode observar a sua própria lâmina no microscópio e assim analisar o sucesso do tratamento periodontal. Dessa forma, é possível observar a recuperação da saúde bucal depois da raspagem subgengival. O objetivo da raspagem subgengival é eliminar a fonte de infecção periodontal através da remoção da placa, tártaro e toxinas bacterianas das superfícies das raízes. O tártaro aparece nessas radiografias como pequenas protuberâncias brancas nas laterais dos dentes. Limpezas diárias removem placa e cálculo acima da linha da gengiva. A raspagem subgengival remove a placa bacteriana e o cálculo abaixo da linha da gengiva. Para conforto do paciente, deve-se proceder à anestesia antes da raspagem subgengival. Utilizando instrumentos como estes, as superfícies da raiz são cuidadosa e meticulosamente raspadas. Uma vez que a fonte de infecção foi removida, as gengivas começam a cicatrizar. Quando sadias, elas começam a se firmar em torno dos dentes. O cuidado doméstico é a chave para a manutenção da saúde gengival. Se a escovação e o uso do fio dental limpam somente 3 milímetros abaixo da linha gengival, outros cuidados são necessários para limpar em profundidade as bolsas de doença periodontal. Serão necessários instrumentos e técnicas para esse fim, como parte do tratamento. Normalmente, a raspagem subgengival demanda diversas sessões. Dessa forma, é possível observar a cicatrização e ajustar o programa de cuidados domésticos. Quando um dente se quebra devido a cárie ou fratura, a coroa é uma excelente forma de cobertura e proteção. Em casos como este, quando o dano é mais severo, pode não haver estrutura restante o suficiente para suportar adequadamente a coroa. Antigamente, um dente como este teria de ser extraído. Atualmente, pela utilização de um procedimento chamado aumento da coroa clínica, é possível aumentar a quantidade de estrutura dentária e salvar o dente. O primeiro passo no procedimento deve ser anestesiar a região. São feitas incisões e as gengivas são empurradas para trás. A área é remodelada e esculpida na forma desejada. As gengivas são retornadas ao local e alguns pontos são feitos para acelerar a cicatrização. Após algumas semanas de cicatrização, é colocada uma coroa para cobrir e proteger o dente danificado. O aumento da coroa clínica é um pequeno procedimento que constitui uma forma efetiva e comprovada de salvar um dente que de outra forma poderia ser perdido. A cirurgia de gengivectomia
É necessária quando as bolsas e infecção ainda existem após a raspagem subgengival. Depois de assegurar-se de que as áreas estão completamente anestesiadas, as gengivas devem ser cuidadosamente separadas dos dentes. Isso cria um espaço que facilita o acesso da área infectada. Quando a placa bacteriana ou o tártaro é removido da superfície da raiz, a área é remodelada e a linha da gengiva é reajustada, facilitando a remoção da placa bacteriana do dente. Qualquer ferimento pós-operatório normalmente pode ser tratado com medicação para dores moderadas. A gengivectomia remove a fonte de infecção, reduz o tamanho das bolsas, facilita a limpeza e aumenta a saúde de um modo geral. Gengivas sadias, firmes contra os contornos dos dentes, representam uma parte importante na elegância de um sorriso. Mas, às vezes, um problema como este pode se desenvolver. À medida que a gengiva se estendeu pela superfície frontal dos dentes, o equilíbrio natural entre o comprimento do dente e a altura das gengivas foi perdido. O primeiro passo no procedimento de redução da gengiva é observar se as áreas envolvidas estão completamente anestesiadas. Em seguida, uma pequena incisão é cuidadosamente feita e o excesso de tecido gengival é removido. Após umas 2 semanas, a área estará completamente curada. Observe como essa área parece bem mais natural depois do procedimento. O procedimento de redução gengival é uma maneira segura e controlada de remover o excesso de tecido e melhorar a aparência natural do sorriso. Quando o quadro é saudável, as gengivas ficam firmes contra os dentes e a raiz não aparece. Infelizmente, em alguns casos, vê-se alguma coisa mais ou menos assim. As gengivas se retraem e algumas das superfícies da raiz são expostas. Esse aumento da superfície exposta dos dentes pode realmente envelhecer o sorriso de uma pessoa. Se não for corrigida, a perda do tecido de proteção da gengiva pode significar problemas ainda mais graves. Felizmente, um procedimento chamado enxerto pode corrigir esse problema. O primeiro passo na aplicação de um enxerto deve ser anestesiar cuidadosamente as áreas envolvidas. Em seguida, o enxerto é retirado de uma área do palato. Em alguns casos, uma incisão cicatriza sozinha. Em outros, ela é fechada com 1 ou 2 pontos. No lugar do enxerto, as gengivas são separadas cuidadosamente do dente. Isso cria uma abertura e permite o acesso à área. Cuidadosamente, qualquer placa bacteriana ou tártaro deve ser retirado das superfícies da raiz. O enxerto é estrategicamente aplicado e cuidadosamente suturado no local. Depois de cicatrizar por algumas semanas, o tecido enxertado mistura-se perfeitamente com o original. Resultados: as gengivas foram restauradas e fortalecidas. A superfície da raiz foi coberta e protegida, e o dente agora tem uma aparência muito mais agradável e natural. A cárie de mamadeira é um tipo de cárie grave que ocorre nos dentes das crianças e é causada pela presença constante de leite, leite modificado para bebês ou suco de frutas na boca das crianças. A cárie de mamadeira pode causar sérios danos em muito pouco tempo. Todas as vezes que uma criança ingere bebidas contendo algum açúcar, as bactérias da boca produzem um certo ácido que ataca o esmalte dos dentes por pelo menos 30 minutos. A fonte mais comum de açúcar é a mamadeira deixada na boca da criança por longos períodos, especialmente à noite ou durante um cochilo, por exemplo. Isso representa um sério risco. Alternando o leite com uma chupeta ou uma mamadeira de água, é possível evitar o risco e o sofrimento provocado pela cárie de mamadeira. Uma escovação dental adequada envolve 4 princípios: uma escova macia, pasta com flúor, o ângulo correto da escovação e um padrão de escovação. É importante escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, utilizando uma escova de dente macia. Uma escova de dente macia também facilita a remoção da placa bacteriana abaixo da linha da gengiva. Use uma pasta que contenha flúor. O flúor endurece a camada externa de esmalte dos dentes. Ele pode interromper uma cárie em desenvolvimento e garantir mais resistência a futuras cáries. Posicione as cerdas da escova em um ângulo de 45 graus em relação às gengivas
e aplique uma pressão firme para que as cerdas deslizem abaixo da linha gengival. Faça uma vibração com a escova enquanto a movimenta para frente e para trás, em pequenos movimentos circulares. Escove 2 ou 3 dentes de cada vez. Em seguida, mova para os próximos dentes, permitindo uma certa sobreposição. Incline a escova e utilize a ponta da escova para alcançar a parte interna dos dentes da frente. É importante escovar em qualquer padrão regular escolhido, mas como a parte interna dos dentes tende a ter menos atenção, é aconselhável começar a escovação pela parte interna superior dos dentes, passando em seguida para a parte interior inferior. Mude para a parte externa dos dentes superiores e, por último, para a parte externa inferior. Escove as superfícies da área de mastigação dos dentes superiores, depois os inferiores e termine escovando cuidadosamente a língua e o palato. Isso remove germes e mantém a boca fresca. Bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes que costuma ocorrer quando uma pessoa está dormindo. Os sintomas do bruxismo são fadiga muscular, com dificuldade de abrir e fechar, dentes sensíveis e dores de ouvido ou na articulação temporomandibular. Durante o bruxismo, o esforço nos dentes é muitas vezes maior do que durante a mastigação normal. Se não for tratado, poderá ocorrer o desgaste dos dentes, dentes lascados na linha da gengiva, dentes soltos, danos na estrutura óssea em torno dos dentes ou danos à articulação temporomandibular, a ATM. Embora não sejam conhecidas todas as causas do bruxismo, o estresse é sempre um fator. Há toda uma variedade de técnicas que podem ser empregadas para a redução do estresse. Uma medicação pode ser recomendada para a redução temporária do estresse ou para reduzir a dor e a sensibilidade. Espaçamento, dentes gastos ou fora de alinhamento podem ser responsáveis pelo rangido e aperto dos dentes. Coroas, próteses fixas ou outras restaurações dentárias podem restaurar a mordida, eliminando o rangido e aperto dos dentes. Uma maneira mais efetiva de eliminar o dano causado pelo rangido e aperto dos dentes é a utilização de uma placa de relaxamento. A placa de relaxamento é um dispositivo de acrílico que é encaixado sobre os dentes e deve ser utilizada à noite para protegê-los do dano causado pelo bruxismo. Existem muitos tipos e modelos de placa de relaxamento. Podem ser duras ou macias e podem